Estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o texto de Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto lá nos fala assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Semana passada nós já vimos que o ser humano sem Cristo outrora estava sem entendimento, estava numa vida de ignorância, com a dureza de coração, insensível, mas que ele foi transformado e nós já não vivemos mais uma vida de impureza como vivíamos anteriormente, antes de crermos no Evangelho. O apóstolo Paulo nos fala ali então que nós somos instruídos pelo Senhor, e no sentido do trato passado ele fala: vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23 vai falar: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, há uma transformação. O ser humano que estava longe do Senhor, fizemos a ilustração de um mendigo sujo, fedorento, todo rasgado, mas que ali ele troca aquela roupa, ele toma um banho, ele se purifica e ele tem uma roupagem nova, uma nova vida, vive em novidade de vida a partir de agora, né? Então o crente vive dessa forma, o cristão assim vive. Não é algo apenas moral, é uma mudança interna, uma mudança de coração. É uma mudança de atitude, mudança de pensamentos. Então, há toda essa questão de despojar daquela velha roupagem, de toda aquela sujeira, se purificar, tomar um banho e se revestir de uma roupa nova, limpa. Ou seja, uma vida em Cristo, uma vida de santidade. E aí nós começamos então, já na semana passada, falando do que inclui esta nova roupagem. O texto ali nos fala: por isso, versículo 25, né? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, o cristão, não é uma opção para o cristão falar a verdade. É uma obrigação do cristão. Ele não faz mais do que sua obrigação falar a verdade. Nós vivemos em Cristo, vivemos na verdade. E aquele que mente faz a vontade de Satanás, porque Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Nós aprendemos a mentir desde cedo, desde criança, desde pequenos, nós já aprendemos a mentir, a tentar ludibriar os outros, a enganar as pessoas. Mas a palavra de Deus fala: deixem a mentira, joguem fora isso. Como se ele voltasse para a ilustração da roupa. Tirem isso fora e vistam uma roupa diferente, vivam a verdade. Porque nós somos membros uns dos outros. A mentira tem a nos prejudicar e a prejudicar os nossos irmãos, a prejudicar o nosso próximo. E aí então o apóstolo Paulo continua falando, e o texto que nós vamos ver hoje, os versículos 26 e 27, ele vai falar sobre ira. E ele fala então: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Portanto, nós vamos ver hoje a questão da nova mentalidade em Cristo, que nós já começamos a ver semana passada: irai-vos e não pequeis. Então o versículo 26 ele é uma citação do Salmo, capítulo 4, do Salmo 4, versículo 4, que vai falar sobre essa questão da ira, de não se pôr o sol sobre a vossa ira, de você deitar a sua cabeça no travesseiro e se aquietar, né? Então não deixe essa ira alimentar-se no seu coração. O termo ira aqui significa ficar agitado, estremecido, né? Como se estivesse falando de uma pessoa que treme de raiva, daquela cólera mesmo, de uma situação quase que incontrolável, né? Então a ira pode chegar a este ponto, que é o que nós vamos ver hoje, mas o texto está nos falando que nós devemos nos irar, mas não pecar. Mas será que é possível a ira sem pecado? Nós vamos ver que é possível. Esta ira sem pecado, este ficar agitado, este tremor nosso por algum motivo, ele é possível
existir, mas sem pecado. Vou dar até alguns exemplos aqui. Quando as Escrituras falam sobre a ira de Deus, e a palavra de Deus fala muito sobre a ira de Deus, eu sei que existem pessoas que não gostam de ler esses textos, existem igrejas que sequer citam textos das Escrituras que falam sobre a ira de Deus, a não ser que seja para ameaçar pessoas, né? Mas as Escrituras falam em diversos momentos sobre a ira de Deus. E um dos textos mais marcantes, e de repente até um dos menos conhecidos das Escrituras sobre a ira de Deus, é o texto de Naum, do profeta Naum. Lá no primeiro capítulo já de Naum, eu coloquei a citação aí, os versículos 2 e a primeira parte do versículo 3, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Talvez se você colocar este texto sem a citação bíblica, as pessoas vão falar, não é possível que isso esteja na Bíblia. Eu acho que a Bíblia não fala isso de Deus. Deus não pode ser tão irado assim. É que nós vivemos numa geração que olha para Deus como se ele fosse aquele pai que mima os seus filhos, que faz aquilo que os seus filhos querem. E quando o filho começa a chorar e gritar e dizer eu exijo, eu quero que o Senhor faça isso por mim, e aí ele se joga no chão e ele fala, se você não fizer isso por mim, você não será mais meu pai, eu não acreditarei mais no Senhor. E aí como se Deus, tá bom, então eu vou fazer por você tudo aquilo que você quer. Essa não é a visão correta de Deus. Deus é um Deus misericordioso, sim. Gracioso, extremamente gracioso, mas ele é um Deus justo, que se ira também. A Bíblia fala de vingança, e a vingança aqui diz respeito a uma vingança justa, não a vingança que nós estamos acostumados a ver. É a vingança de Deus, é aquela vingança que, por causa da afronta do ser humano contra o caráter santo e bendito de Deus, ele fala, agora eu vou me vingar então. Se nós formos pegar o contexto de Naum aqui, nós vamos ver primeiramente Jonas, que vai até Nínive, e ele fala a toda aquela população que era ímpia, e aquela população crê no Senhor, todos creem no Senhor. Entretanto, uma geração após, eles voltam para o seu pecado. E aquela nova geração se volta para as práticas ímpias, para a idolatria, para todas aquelas práticas terríveis que eles tinham. E então Deus fala, então vocês se voltaram para o pecado, eu vou até vocês agora, eu vou contra vocês, e eu vou pesar a minha mão sobre vocês, e eu estou cheio de ira, e vocês vão ver o peso da minha mão. Se você for ler o texto ali do capítulo 1 do profeta, ele vai falar ali que ele vai contra eles, que as nuvens são como o pó dos pés de Deus. Mostra Deus como um guerreiro poderoso indo contra eles, e é como se ele estivesse falando, vocês não perdem por esperar, porque vocês serão esmagados por mim, porque vocês agiram contra mim, porque apesar de vocês ouvirem a minha mensagem, apesar dos seus pais ouvirem e crerem na minha palavra, se arrependerem dos seus pecados, vocês se voltaram para a velha vida, agora vocês vão sentir o meu furor, vocês vão sentir a minha ira, porque vocês não levaram em conta a minha graça, a minha bondade, então agora vocês vão sentir a minha ira. Já que vocês não querem a graça, vocês vão receber a minha ira. Então essa é a ira não pecaminosa. É a ira onde a justiça de Deus está em jogo, onde o caráter santo de Deus está em jogo. Nós vemos também um outro texto, este já bem mais conhecido, bem popular para nós, que é o texto onde Jesus expulsa os cambistas do templo. No templo, haviam pessoas ali dentro, cambistas, não deveriam existir essas pessoas. O que são cambistas? Eram pessoas que estavam ali para trocar dinheiro, pessoas vinham de outros países, elas trocavam as moedas lá dentro, pessoas que vendiam os animais ali dentro do templo para serem feitos sacrifícios, eles vendiam por preços altos, eles trocavam a moeda por um preço também altíssimo, injusto,
né? Mas esse não era o problema. O problema era eles estarem fazendo aquilo dentro do templo. E aí então o Senhor Jesus chega no templo, nós vemos lá o texto, está aqui na nossa tela, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Tem outra passagem que fala que Jesus entrou com um chicote lá, chicoteando todo mundo, derrubando mesa e chicoteando o povo. Ele está virado. Por que ele está virado? Ele não está virado porque vocês não estão pagando uma taxinha aqui para ficarem aqui dentro, ou vocês têm que pagar uma taxa a mais por isso. Não, ele está falando, vocês estão transformando aquilo que é um lugar de adoração a Deus em um lugar de roubo. Só que está virando um lugar de ladrões. Está virando um lugar onde vocês estão extorquindo pessoas, onde vocês estão roubando pessoas, cobrando preços injustos, sendo que vocês não deveriam nem estar fazendo isso aqui. O lugar que é o lugar de adoração estavam ali, fazendo daquilo um lugar de negócios. E Jesus então se ira porque estavam ofendendo o caráter santo de Deus. Então perceba que a ira, ela pode ser uma ira sem pecado, quando é algo que ofende o caráter santo de Deus. E aí sim, deve existir aquela ira no meu coração. Puxa, como uma pessoa pode ofender tanto assim a Deus? E quanto isso acontece hoje em dia? Se você for conversar de repente com alguma pessoa que diz crer no Evangelho, você vai ficar chocado com o que essa pessoa fala que crê. Ou se você vê um televangelista, algum missionário, apóstolo, pai apóstolo, patriarca falando na TV, você vai falar, mas que absurdo é isso? Dá vontade de você fazer igual aquela cena do Chuck Norris assistindo um programa na TV lá, que ele levanta e dá um chute na TV e arrebenta tudo. Não é possível essa pessoa falando disso. Então é uma ira voltada ao zelo à palavra de Deus e ao caráter santo de Deus, gracioso de Deus. Esta é a ira sem pecado. Mas existe a ira pecaminosa, porque o apóstolo Paulo aqui está falando: irai-vos, mas não pequeis. O que é a ira pecaminosa? Nós vamos ver algumas características desta ira pecaminosa. A ira pecaminosa é aquela que é permanente ou de longo prazo. É aquela irritação, é aquele tremor, é aquele ranger de dentes que você fala, quando eu penso nisso, dá vontade de quebrar alguma coisa, de gritar, de socar alguém. É aquela ira que permanece. É aquela coisa que você tem aquele sentimento por um dia, 2, 3, 5, uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí você encontra uma pessoa que você vai conversar com ela e ela vai falar sobre uma situação que ela está irritada com aquela pessoa ou circunstância. E você fala, ok, mas quando foi que isso aconteceu? Faz uns 7 anos. E aquela pessoa está irada com aquilo ainda. E quando ela pensa naquilo, ela se sente agoniada, ela começa a ter, até fica trêmula. Aquela pessoa, às vezes, ela tem até um tratamento medicamentoso, ela toma remédios por causa disso. Porque ela não consegue viver a sua vida pensando naquilo sem ficar irada. Sem pensar naquela circunstância, sem pensar naquela pessoa. Sem pensar no momento da vida que ela passou. O Salmo 4, a segunda parte dele, que é a citação do nosso texto aqui, ele fala: consultai no travesseiro o coração e sossegai. É isso que o apóstolo Paulo também quer falar, de não se pôr o sol sobre a vossa ira. A ira deve ser algo momentâneo. Esta semana ainda fui levar a minha filha para fazer uma vacina. E eu fiquei na fila lá, tinham 6 pessoas na fila. E
na fila, a enfermeira levou 25 minutos para dar uma vacina. Eu falei, não, dessa vez agora vai. Aí entrou outra criança lá. Ficou mais 15 e não saiu. Eu falei, não tem como ficar aqui, tem outras 4. Se ela ficar 25 minutos cada pessoa, não vai dar tempo nem de eu levar minha filha para a escola hoje. Eu falei, não tem como. Você já começa a ficar irritado, porque você começa a perder seu tempo ali. E aí você começa a falar, mas como assim? Eu estou pagando um monte de imposto, esse serviço é ruim, esse serviço não funciona, as pessoas não têm a habilidade necessária. Ok, vou em outro lugar da vacina. Se vai em outro lugar, não tem a vacina. Você fica irado com aquilo. Você fala, não é possível com a quantidade de impostos que eu pago. Só que imagina você pegar isso é um exemplo pequenininho, de uma coisa pequena. Que você começa a pensar, eu perdi, olha o tanto de coisas que eu poderia fazer, olha, agora vou ter que voltar lá novamente e vou ter que perder tempo de novo e tal. Mas se imagine, eu começar a pensar nisso, dia após dia, ficar me martirizando todos os dias sobre isso, e toda vez que eu pensar sobre isso eu ficar raivoso, e eu começar, de repente, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu já começo a dar uma patada, porque não foi bom aquele dia, eu perdi metade do meu dia por causa daquilo. Não. Foi uma irritação naquele momento. Graças a Deus pela capacitação do Senhor. Agora eu já não penso com aquela irritação. Porque senão nós adoecemos com isso. Imagina, cada coisa que nós vamos pensar, e esta é uma coisa simples, se cada questão que nós vamos passar, que nós nos afligimos, que a gente se frustra, a gente for guardando no nosso coração, a gente pira, a gente começa a ter problemas sérios. E você vai acumulando uma coisinha, outra coisinha, coisinhas pequenininhas você vai colocando ali. Chega uma hora que aquilo explode. E você não aguenta mais. Aí você fica com aquela coisa do complexo do incrível Hulk. Que você tem alguns momentos que você está tudo bem, que o doutor lá ele está bem, ele até fala mansinho e tal, mas se ele fica com raiva, ele se transforma, ele começa a quebrar e destruir tudo. Porque na verdade ele só fala, porque no coração dele está sempre com raiva. Se vocês já assistiram Os Vingadores, quando ele vai lá ter aquele combate lá com aqueles seres alienígenas enormes lá, aí o pessoal fala, ô doutor, fica com raiva aí agora. Daí ele olha para trás e fala, eu sempre estou com raiva. Ele só está falando manso, mas ele fala, eu sempre estou com raiva. A questão é que ele canaliza a raiva dele para se transformar naquele monstro. E tem situações que nós ficamos dessa forma. Voltando à questão de TV novamente, você pega o Pateta lá. Se vocês já assistiram aquele desenho do Pateta. Cara, super legal e tal, ele entra no carro, ele começa a gritar, ele começa a xingar, ele começa a buzinar, e ele tira a mão para fora e faz assim. É a ira saindo. Essa ira é pecaminosa. É uma ira que diz respeito aos meus interesses, aos meus desejos apenas. É uma ira egoísta. É só pensar em mim, na minha reputação, no meu tempo, no meu dinheiro, naquilo que eu tenho. É uma ira egoísta. Que não pensa na glória de Deus. Que não pensa no caráter santo de Deus. E naquele momento em que você está ali perdendo o seu tempo, você não para pensar, puxa, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não, mas você pensa, perdi várias horas do meu dia. Poderia ter feito várias coisas. É algo egoísta. E a gente muitas vezes peca por isso. Por não pensar, tu és soberano, Senhor. Não sei por que o Senhor fez isso. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem a sua permissão. E se o Senhor quer que seja desse jeito, então que assim seja. E eu vou me prostrar diante da sua vontade, não vou ficar me irando por causa disso, me irritando por causa disso. É nós reconhecermos o caráter soberano de Deus e reconhecermos que somos pecadores. Nós podemos nos irar
com objetivos que nós temos. De repente a gente tem um objetivo na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, a gente não consegue cumprir. Eu queria isso, não deu certo. Eu queria ter feito tudo isso, não deu tempo de fazer. Eu queria viajar, não deu certo. Eu queria fazer aquele trabalho, não deu tempo de fazer. E a gente se ira com aquilo porque aconteceu tal coisa, eu me iro com a circunstância. Puxa vida, bem que poderia estar bom o tempo hoje, choveu, eu queria sair. Queria passear no parque. Choveu. Poxa vida, está calor demais, não está chovendo. Está me dando problema. A gente começa a se irar assim, começa a ficar irritado com essas coisas. Esse sol todo começa a me lambuzar todo, tem que ficar tomando banho e tal, não consigo me sentir bem. Aí você já começa a se irritar com as pessoas por causa disso, e aí você fala, porque está muito calor, por isso que eu estou irritado com você e por isso que eu estou te dando patada. Porque o meu carro estragou, por isso que eu estou irritado e por isso que eu estou assim com as pessoas. É porque eu não tirei a nota boa que eu queria tirar na escola, então é por isso que eu estou assim. É porque aquele coleguinha da escola que fica puxando o meu cabelo lá, que fica atrás de mim lá na escola, né? Ou que fica falando mal de mim para as outras pessoas, é por isso que eu estou irado, por isso que eu estou irritado e eu vou fazer alguma coisa contra ele também. Nós nos iramos com circunstâncias, com pessoas, com objetivos frustrados, com o nosso carro que estraga, com uma torneira que estoura em casa, com um cano que estoura. Nós nos irritamos com um atraso de alguma coisa que a gente gostaria de ter hoje, mas não chegou na nossa casa. Nós nos irritamos com o nosso desempenho em alguma área, na área profissional, na área pessoal, na escola, onde quer que seja, a gente se irrita. A gente fica irado. E a gente corre o risco de desmanchar relacionamentos por causa da nossa ira. Uma ira que só leva em conta os nossos interesses e não os interesses de Deus. De não olharmos para a soberania de Deus, para o cuidado de Deus em todas as coisas. A ira ela é pecaminosa quando as nossas frustrações nos levam a prejudicar o nosso próximo. Já viu aquelas brigas de trânsito, pelo menos pela TV? Onde o pessoal começa a buzinar lá e tal, sai um do carro com um porrete lá, já quebra o carro do outro. Está irado já, está naquele trânsito, chega segunda-feira, está aquela muvuca de carros lá, aquele congestionamento, e está todo mundo irritado. Todo mundo querendo chegar no trabalho. Um monte de gente atrasado. E um monte de gente irritado pelo simples fato de ser segunda-feira. Estou irado porque hoje é segunda, queria que fosse domingo de novo. Queria que a semana fosse 2 dias de trabalho e 5 de folga. Segunda-feira é horrível. As pessoas se iram com isso. Por ser segunda-feira. É só você entrar no Facebook, lá as pessoas falam, segunda-feira, não sei o que, tá. A pessoa fica irritada. Tem que acordar cedo amanhã. Que raiva. A pessoa já acorda de mau humor. Já briga com as crianças. Já briga com o marido. Já briga com a esposa. Aí chega no serviço lá, se essa pessoa é o patrão, já começa a dar patada nos empregados. Se é empregado, já começa a dar patada no outro também. Então são frustrações. Eu tô desempregado. Eu tô doente. É por isso que eu tô irado. Circunstância não deve ser motivo da nossa ira. A circunstância deve servir para nós reconhecermos quem Deus é. Um Deus maravilhoso, gracioso e soberano. Quando nós nos iramos, nós não reconhecemos que esta é a vontade de Deus. Nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. É como se eu e você, naquele momento, nessas todas as circunstâncias que nós falamos aqui, nós estivéssemos falando, Senhor, eu não me conformo com a sua vontade. Eu não gostaria que fosse assim. Então estou irritado. Estou irritado com a sua vontade. Você pode não falar isso. Eu muitas vezes posso não falar isso, mas é isso que nós pensamos. A gente se irrita com a vontade de Deus, porque aquela é a vontade de Deus naquele momento. Nós nos iramos.
Esta é a ira pecaminosa. E nós prejudicamos o nosso próximo, prejudicamos nossos filhos, os nossos cônjuges, com esta ira pecaminosa. A ira pecaminosa, ela traz prejuízos para todos nós. Porque ela nos torna pessoas ingratas e irreverentes. Nós, volta e meia, nos colocamos numa circunstância e nos tornamos ingratos. E queremos mais. E não é o suficiente. E por isso estou irritado, e por isso estou irado, e por isso não vou mais à igreja, e por isso eu não vou mais fazer isso ou aquilo outro, e por isso eu não vou mais conversar com aquela pessoa, e por isso vou boicotar aquela pessoa, e por isso não vou mais conversar com aquele colega, vou falar para ele, estou de mal com você. Nos tornamos pessoas ingratas e irreverentes para com o Senhor. Não reconhecemos a vontade dele. Olhamos apenas para aquilo que nós não temos e deixamos de reconhecer que tudo aquilo que temos vem de Deus. Começamos a olhar para as circunstâncias difíceis e deixamos de olhar para todas as bênçãos que recebemos de Deus. A nossa ira normalmente é uma ira pecaminosa, porque ela envolve apenas os nossos interesses. Dificilmente as pessoas se iram quando o nome de Deus é desonrado, é profanado. Elas se iram. Nós nos iramos por causa dos nossos interesses que são feridos. Porque nós não temos aquilo que gostaríamos de ter. Mas quando uma pessoa faz piada com o nome de Deus, quando uma pessoa ofende o caráter santo de Deus, o máximo que você faz é não vou falar nada para não criar confusão. Não há aquela ira, porque parece que a glória de Deus não é o meu interesse. O meu interesse são as coisas dessa vida. Percebe como nós nos tornamos pessoas irreverentes? Nós deixamos de nos irar com aquilo que é bom, a ira boa, a ira santa, e nos iramos com aquilo que é corriqueiro do dia a dia e até pecaminoso. E como consequência disso, quando nós nos iramos apenas com coisas dos nossos interesses, com coisas que satisfazem as nossas paixões, nós nos tornamos pessoas cada vez mais doentes, pessoas cada vez mais ansiosas, porque você tem aquela corrida desenfreada daquilo que você quer. E você percebe que você não consegue ter tudo aquilo que você quer, porque o seu objetivo sempre ele é muito além do que aquilo que você pode fazer. Você sempre vai pensar que pode mais, que quer ter mais, que o seu objetivo é maior, e você nunca está naquele objetivo. E as pessoas se tornam pessoas frustradas, doentes espiritualmente e literalmente também. Pessoas que estão abaixo de remédio, porque elas estão frustradas com a vida por causa de objetivos que elas não conseguiram conquistar, por causa de circunstâncias que elas estão passando, por causa de uma perda, que é algo terrível, sim, por causa de algum laço que se desfez, por causa de uma perda de emprego, por causa de um problema na escola com um amiguinho, sim, são coisas importantes, mas o fato de nós não nos voltarmos para Deus, de não confiarmos na sua soberania, nós começamos a alimentar isso no nosso coração, e muitas pessoas têm necessitado de remédio para tratar esta ira, esta coisa que a pessoa não consegue olhar para aquela circunstância sem passar mal. E ela não consegue olhar para aquele momento, para aquela dificuldade, sem que ela se irrite, sem que ela se ire, sem que ela tenha um ataque de fúria.
Sem que ela fique com aquele complexo de incrível Hulk. Ela dá vontade de bater, de xingar, de gritar, de sair derrubando e quebrando tudo. Muitas pessoas nessas circunstâncias. Vemos pessoas nas escolas, crianças em escolas. Eu tenho convívio com professores, com alunos de escolas, a gente vê quantas crianças estão abaixo de remédio porque os professores falam, essa criança ela é bipolar, ela é isso, ela é outro, porque ela é muito irritada, ela começa a xingar, ela começa a quebrar as coisas, ela começa a jogar tudo na sala, né? Ela começa a querer bater no professor, então tem que levar para o médico para ela tomar remédio. É uma criança irada. Ela se ira com o professor, com a matéria, com o simples fato de estar na escola. Temos uma sociedade doente, porque vive irada. Porque vive sem saber controlar esta ira. E esta ira ela é canalizada para coisas egoístas, para questões egoístas. Pessoas rancorosas. Eu já conversei com pessoas assim que tiveram decepções com igrejas, decepções com parentes. E uma dessas pessoas que eu conversei, obviamente que essa pessoa não está aqui e nunca virá aqui, e por isso estou falando sobre ela. Conversando com ela, ela falando de uma circunstância. E depois eu fui descobrir que essa circunstância tinha acontecido há quase 20 anos atrás. E ela ainda precisava tomar remédio por causa daquela circunstância, porque cada vez que ela pensava naquilo, ela se sentia agoniada, ela se sentia mal, ela se sentia irritada e ela precisava ter um respiro daquilo, e para que ela conseguisse ter uma vida aceitável, ela precisava tomar remédio, porque senão era incontrolável aquilo. Pessoas rancorosas, que levam durante toda a sua vida esta ira. Conheço pessoas em que guardam uma situação e que, se ela chegar para uma pessoa que a ofendeu, ela vai falar: lembra do que você me fez há 15 anos atrás, no dia 7 de setembro, às 4 horas e 35 minutos? São pessoas que guardam. E elas alimentam aquilo, e elas sofrem com aquilo, e elas se martirizam com aquilo, e elas se colocam como coitadinhas, elas falam, eu estou assim por causa daquilo. E o meu relacionamento que acabou lá 8, 10 anos atrás com a minha namorada, e a partir daquilo eu não consegui fazer mais nada. Tive convívio com pessoas assim, que depois de terminar um relacionamento ela ficou tão irada, tão revoltada, que ela fica comendo e dormindo só, não consegue fazer mais nada da vida. E não consegue pensar naquilo sem que ela se sinta mal, sem que ela se ire. É a ira pecaminosa. É a ira que nos leva para a morte, para a destruição. E é por isso que o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira pecaminosa, ela mata. O versículo 27 diz assim, nem deis lugar ao diabo. Então ele falou aqui, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a ira pecaminosa ela mata, porque ela dá lugar ao diabo. Porque Satanás, ele tem ali campo aberto para trabalhar na sua vida. Ele vai ver ali, ó, aqui tem um campo fértil para trabalhar. Vai dar muito fruto para mim. Satanás vai gerar muitos frutos de ira no coração. Olha, você tem que se vingar daquela pessoa. Você tem que se irritar com essa situação mesmo, porque você tem direitos. Porque você deve buscar os seus direitos nesta área. Você deve prejudicar aquela outra pessoa, já que ela te prejudicou também. Se vingue. Nós temos este senso, muitas vezes, o senso pecaminoso de vingança. Quando nós assistimos a filmes, nós temos esta tendência, de repente, até de gostar de algumas circunstâncias. Hoje estou falando bastante de filme. Se vocês lembrarem do filme do Justiceiro, ali mostra que a família dele morre, que a esposa morre, que a filha morre.
E ele sai vingando a família dele, e ele sai matando ali todos aqueles que estavam envolvidos com a morte da esposa e das crianças. Ele sai matando. E a gente tem essa tendência de pensar, olha só, esses aí merecem, eles têm que morrer mesmo, tem que explodir o carro lá, o cara lá dentro, tem que arrastar o cara pela rua, tem que dar um tiro na cabeça. A gente tem essa tendência pecaminosa de ira, de vingar desta forma, de fazer justiça com as próprias mãos. Porque a justiça não funciona, então o único jeito é a gente pegar e matar mesmo. É a ira pecaminosa. É eu tentar fazer do meu próprio jeito. É onde a ira ela é o próprio escape, onde você fala, eu tenho que ficar irado, porque se eu não ficar irado eu não volto ao normal. Então eu tenho que dar uns gritos, tenho que derrubar alguma coisa, quebrar alguma coisa, bater em alguém e daí tá tudo certo. Isso é quando nós estamos dando lugar a Satanás, ao diabo. E quando chega neste ponto, nós chegamos num momento perigoso das nossas vidas, onde Satanás pode nos usar para fazermos coisas terríveis, onde pessoas podem morrer por isso, onde pessoas podem ser prejudicadas por isso, porque você está dando lugar ao diabo, onde era o seu escape. Agora eu estou me sentindo bem. Então o pecado está fazendo bem para nós. Quando o pecado está fazendo bem para mim, quando o pecado está fazendo bem para você, é porque você está dando lugar ao diabo. A ira ela é alimentada como uma fogueira quando você está dando lugar ao diabo. É quando você fala, não, eu não quero perdoar. Ou eu não quero me sentir bem com essa circunstância. Eu estou doente. Eu não quero me sentir bem, eu quero ficar irritado mesmo. Alguém falou mal de mim, eu quero ficar irritado mesmo. É aquela coisa, eu não quero me sentir bem, eu faço questão de estar mal. É você alimentar sempre aquilo. É como se existe aquela fogueira e você está jogando gasolina direto ali. Quando você vê que a fogueira está baixando, você joga aquela gasolina. E a gasolina sempre é, eu sei o que aquela pessoa fez contra mim. Eu sei o que eu estou passando. E você vai alimentando aquilo. Você está dando lugar ao diabo com a sua ira. É a ira que leva à vingança. Que pode ser uma vingança simples na escola, do tipo, uma menina que o menino está puxando o cabelo dela, ela vai lá, a hora que ele está passando, põe o pé ali e derruba o menino. Ou de chegar uma pessoa e matar a outra. Como a gente vê muitas vezes acontecendo por aí. Aqui próximo à nossa cidade, esses tempos mesmo aconteceu de uma mãe não emprestar o cartão de crédito dela para a filha e a filha pegar uma faca e matar a própria mãe. Esse estado que se chega. De a pessoa sentir, então você não vai dar aquilo que eu quero, eu vou te matar. É a ira sendo alimentada. Ela vai sendo alimentada dia após dia, paulatinamente. Você vai dando lugar a Satanás e esta ira vai se tornando cada vez maior, mais alimentada, e ela pode chegar a situações trágicas. Reconheça que isso é pecado. Reconheça que você está em pecado, se você está numa dessas circunstâncias, ou algo parecido com isso. Peça para o Senhor te capacitar, te livrar dessas circunstâncias. O Senhor sabe o que eu estou sentindo contra aquela pessoa. O Senhor sabe o que eu estou sentindo com relação a essas circunstâncias de eu estar desempregado, ou de eu estar indo mal numa matéria da escola que eu não estou compreendendo, ou daquele amiguinho que está me provocando na escola, ou daquela menina que fala mal de mim, ou aquele outro menino. Mas, Senhor, me capacita, me mostra, me dá uma orientação de como eu devo proceder com relação a essas circunstâncias. Que eu possa ser uma pessoa grata, que outras pessoas possam me ajudar com relação a isso. Senhor, eu quero lutar contra a minha atitude pecaminosa. Você não deve se entregar a esta atitude pecaminosa. A ira não deve ser prazerosa para nós. Esta ira pecaminosa. Não deixe que ela seja prazerosa e recorrente na sua vida. Que ela faça parte da sua vida. Que as pessoas olhem para você e pensem, esse daí é um ranzinza. Essa pessoa vive irada, vive irritada com todo mundo. Vive descendo o porrete em todo mundo. Vive afiando a ferradura, o pessoal já fala. Não.
Se você tem que ficar irado, que fique irado com coisas que são importantes. Com coisas que vão trazer glória a Deus mesmo. Quer ficar irado? Fique irado com a injustiça, com a corrupção, com o roubo, com a glória de Deus que está sendo usurpada por homens. Homens se colocando no lugar de Deus. Fique irado, não só porque os políticos estão roubando e colocando dentro de um apartamento 51 milhões de reais, pensando, isso é roubo e são os meus impostos. Ok, você pode ficar irritado com isso. Mas o pior eles estão ofendendo o caráter de Deus. Eles estão em desobediência para com o Senhor, eles estão profanando o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, não furtarás, não é? Eles estão desonrando ao Senhor em todos os mandamentos. Eles estão contra Deus. Não é só o fato de eles estarem roubando os nossos impostos, mas é de eles serem irreverentes para... É a atitude de irreverência para com Deus. É muito mais profundo do que nós pensamos. Na TV pode passar isso e falar, são seus impostos, é verdade. É por isso que o serviço público está ruim, é verdade. Mas além disso, é uma sociedade ímpia, são políticos ímpios que estão irreverentes para com o Senhor, inclusive aqueles que se dizem pastores, ministros do Evangelho, estão envolvidos com tudo isso. Homens que estão pregando a palavra de Deus e ao mesmo tempo roubando. Quebrando o mandamento de Deus. Essa deve ser a nossa ira. O nome de Deus está sendo afrontado com esse tipo de roubo. E não só pelo fato de estarem roubando os nossos impostos. Claro, se irrite com isso, mas a sua irritação tem que ser muito maior porque eles estão ofendendo a Deus. Algumas aplicações para nós pensarmos e aplicarmos, obviamente. É necessário refletir o caráter misericordioso, de Cristo. Reflita nisso. O Senhor, Ele é misericordioso. Assim como nós falamos sobre a ira de Deus, a ira santa de Cristo, mas Ele também é misericordioso. E esta ira sua, de repente, com relação a questões dos seus interesses, você tem que refletir o caráter misericordioso do Senhor. Se você foi ofendido por uma pessoa, você pode ter ficado irado, mas não alimente essa ira. Comece a pensar, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E Ele fala que nós devemos perdoar essas pessoas. Não é assim que fala na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Reflita o caráter misericordioso de Deus. Não vai ficar irado, eu tenho o direito de ficar irado porque essa pessoa fez isso contra mim. Reflita este caráter misericordioso do Senhor. Pensa também que quando uma pessoa pecou contra você, você deve perdoar. E o pecado perdoado, nós temos que pensar em duas questões pelo menos. Que o perdão de um pecado feito contra nós, ele não diz respeito a esquecimento. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso. Você fala, mas eu não consigo esquecer. É claro que você não vai esquecer. Não tem como chegar lá no teu cérebro, colocar um tecladinho ali, colocar um delete ali naquela situação, naquela pastinha, e você nunca mais vai ouvir falar daquela circunstância que alguém te prejudicou. Você vai chegar naquela pessoa e falar, tinha acontecido isso, nem sabia. Se você não falasse, nem teria lembrado. Não é esquecimento. O perdão diz respeito a você lembrar sim daquilo, porque se você não está doente, você vai lembrar, mas você não ter nada no seu coração em que você vai falar, eu ainda não me sinto bem, eu sinto que eu quero me vingar dessa pessoa, eu tenho rancor no meu coração, eu tenho ira no meu coração. Então o perdão não diz respeito a esquecimento, diz respeito a uma atitude. O nosso perdão não diz respeito à atitude do meu próximo. Eu não vou perdoar porque aquela pessoa não mudou. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós temos que perdoar. Não é, essa pessoa não mudou, eu não vou perdoar. Essa pessoa ela pode sofrer algumas consequências por não mudar a sua atitude.
Mas o fato de perdoar não diz respeito, não é condicional à mudança da pessoa. Você deve perdoar. Não é? Então, é você. Não é você criar aquele rancor e ficar com aquilo no seu coração. Eu trouxe uma frase de João Calvino que diz o seguinte: é o zelo pela glória do Senhor que deve inflamar nossa ira, nada mais. Se a sua ira está inflamada, deve ser pelo zelo da glória de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, quanto mais íntimos nós estivermos neste relacionamento para com Deus, a nossa ira vai ser mais canalizada para o zelo da glória de Deus. Olha, isso está desonrando o Senhor. Isso está ofendendo a glória de Deus. Isso está me irritando, isso está me deixando irado. E eu vou confrontar isso, e eu vou condenar isso, e eu vou mostrar a esta pessoa que ela está errada. Seja zeloso pela glória de Deus. Ame a glória de Deus. Não ame tanto a si próprio. Você já se ama naturalmente. Ame cada vez mais a glória de Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não alimente a sua ira. Coloque diante do Senhor. Diga: Senhor, está diante do Senhor. A justiça é sua, não serei eu que farei justiça. O Senhor é justo. O Senhor é quem vai fazer aquilo que é necessário. Eu agirei de forma errada, pecaminosa. O Senhor vai fazer a sua vontade. E em Cristo nós confiamos. Se Cristo precisou morrer, é porque a ira de Deus precisava ser satisfeita de alguma forma. Porque a honra dele foi ofendida. E Cristo foi moído em nosso lugar. A ira de Deus esteve sobre o seu próprio Filho, e não sobre você e eu. Já pensaram nisso? Tenho certeza que já. O Senhor Jesus foi glorificado depois de tudo isso. E aquilo que Ele fez deve refletir no caráter nosso, para nós lembrarmos de quem nós somos. Se você está pensando apenas nos seus interesses, pense que você é pecador, o quanto você falha, o quanto você ofende a Deus, o quanto você pode ofender a outras pessoas, o quanto você pode decepcionar a outras pessoas e o quanto você vai depender da misericórdia dessa pessoa e principalmente da misericórdia de Deus. Então que nós possamos pedir ao Senhor a capacitação para que o Senhor trabalhe no nosso coração, por vezes irado, para que esta ira seja zelosa pela glória de Deus, não pelos nossos próprios interesses. Vamos orar. Senhor Deus, nós muitas vezes buscamos os nossos próprios interesses e ficamos irados quando nós não conseguimos conquistá-los, nos irritamos. E por diversas vezes nós fazemos pouco caso da sua glória. E somos relapsos, relaxados com isso. Que o Senhor nos ajude a mudar esta realidade, Senhor, onde possamos ser zelosos pela sua glória e buscarmos cada vez mais os interesses do Senhor, do seu reino, Deus, não os nossos próprios interesses. Que a nossa vida seja para o Senhor e não para nós mesmos. Que nós nos esvaziemos de nós mesmos, Pai, para que o Teu Santo Espírito nos enche cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe nesta semana, em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Naquilo que não consigamos fazer, ó Deus, que possamos reconhecer a Tua soberania, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e o nome do Senhor deve ser honrado e glorificado em todo momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.